Felipe Luiz arruma 2 pepinos para o jogo contra a LDU na próxima quinta-feira, uma verdadeira decisão para o Flamengo na Copa Libertadores da América. Pulgar e Alan estão fora da partida, 2 jogadores que sentiram lesões na posterior da coxa, mesma lesão, idênticas, melhor dizendo, na partida contra o Bahia no último sábado. E aí a gente vai destrinchar nesse vídeo como é que o Felipe Luiz vai armar o time. E o Alan seria a reserva, Pulgar titular. Fato é que os jogadores do Flamengo estão chegando no bagaço a essa parte determinante da temporada. É o Flamengo enfrentando a chamada crise de maio que assola tantos times no futebol brasileiro. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem, claro, que comentar essas 2 ausências confirmadas no time do Flamengo para a partida contra a LDU, uma verdadeira decisão de Copa do Mundo para o Flamengo na Libertadores da América. Vencer ou vencer, de preferência fazendo muitos gols, o Flamengo não tem opção para essa partida. E Alan e Pulgar estão fora. Vamos lá, Pulgar seria titular absoluto do time do Flamengo, não se discute isso, seria titular ao lado do De La Cruz, e o Alan seria o reserva imediato. Só que o Alan se machuca antes do Pulgar na partida entre Flamengo e Bahia. Então ali, antes mesmo de o Pulgar se machucar, o Flamengo já havia perdido o reserva do jogador chileno. Que situação para o Flamengo nesse jogo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet, a bet da Band, pessoal, que vem com ofertas imperdíveis e exclusivas para você com odds turbinadas. Faça o seguinte, acesse o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você. E eu falo sobre BandBet Multiplica, ou seja, combinadas que eu sugiro para você, que estão na capa do site, com odds turbinadas, sem iguais no mercado. Quer ver? Santos e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira no Allianz Parque. Se o Santos vencer o primeiro tempo e vencer o jogo, você ganha R$4 nessa combinada contra R$3 do mercado na média. Tá comendo poeira em relação à BandBet. Então não perca essa oportunidade. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo, que é o Flamengo. Então vai ser com o Everton Araújo, cara. Vai ter que ser com o Everton Araújo. Eu gosto? Não, mas é o que tem. É o que tem. E aí Luiz Araújo jogando aberto pelo lado direito e o Gerson fazendo às vezes de um cabeça de área. E aí dá para o Gerson jogar na boa porque ele estará fora de combate na partida contra o Botafogo no final de semana por conta de uma lesão. Então a gente tem claramente aí a possibilidade que o Felipe Luiz fará, né, na escalação do time titular no jogo contra a LDU, que é um time horroroso, é muito ruim, e a gente não tem a previsão de volta do Alan e do Eric Pulgar. A questão aí é, os dois sofreram lesões na posterior da coxa, ou seja, tempinho aí de recuperação, 3 semanas, 2 semanas e meia, é uma lesão chata essa que os dois sofreram. Então, um problemaço para o Felipe Luiz. E eu tenho até discutido bastante a questão física dos jogadores do Flamengo, né? Eu já falei em outro vídeo sobre isso, que o Flamengo levou muito a sério o campeonato estadual, mas essa é a cultura do rubro-negro. Quer ganhar absolutamente tudo que disputa. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso. Foram 8 clássicos em 12 jogos
pelo Campeonato Carioca, num intervalo muito curto de tempo, né? O Flamengo teve, de fato, os clássicos sendo disputados no final da competição e os 4 clássicos finais do Campeonato Carioca. E aí o nível de exigência foi lá em cima, até porque o Flamengo tinha enfrentado o Botafogo na Supercopa. Então, 8 clássicos, os 3 da primeira fase, os 4 da fase final e o jogo contra o Botafogo. E aí o nível de exigência sobe muito, ainda mais com os jogadores convocados pelas seleções na maldita da FIFA. Aí você quebra o planejamento todo feito para os jogadores durante a pré-temporada, porque esses caras vão servir as seleções, você tem outro método de trabalho, tanto físico quanto técnico. E aí, por exemplo, o Arrascaeta, que foi para a seleção uruguaia, treinada pelo Marcelo Bielsa. Quando você fala em Marcelo Bielsa, você está falando no mais alto nível de exigência física no jogo de futebol. Marcação individual, o campo inteiro, perseguições longas, isso de forma frenética, né? O Marcelo Bielsa não abre mão disso. E aí ele submete um jogador como o Arrascaeta, que tem um físico frágil, a esse tipo de jogo, a esse formato de jogo. E a coisa fica muito complicada, né? Fica muito complicada para um jogador tão frágil como o Arrascaeta. O que acontece? O camarada se lesiona, tem que passar por um período de recuperação e aí quebra todo aquele planejamento ao qual ele foi submetido no início da temporada. E, pasmem, vai ter outra data FIFA antes do Mundial de Clubes, colado no Mundial de Clubes. E aí o técnico, novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, provavelmente vai convocar jogadores do Flamengo e haverá jogadores do Flamengo convocados para outras seleções também. Então, problemaço, porque mais uma vez o ciclo se repete, ou seja, o jogador é submetido a um tipo de preparação, é poupado aqui e acolá, e aí vai ser submetido a outro tipo de metodologia de trabalho nas seleções. E aí pinta um problemão para o técnico Felipe Luiz. 2 baixas muito importantes essas, sabe? Do Pulgar e do Alan, no caso, né? É assim, é muito triste. É muito triste e assim a gente vai ver claramente uma perda de desempenho muito grande do Flamengo nos segundos tempos. Aconteceu isso nos últimos jogos, jogo contra o Cruzeiro, jogo contra o Central Córdoba, jogo contra o Bahia no último sábado, porque os caras já estão com a língua para fora, já estão extenuados. Então isso vai perseguir o Flamengo muito provavelmente até o Mundial de Clubes e vai ter o Mundial e aí não tem jeito, cara. Não pare, o Campeonato Brasileiro vai ser disputado até o próximo dia 21. Então tem um problema aí, né? Se esses caras não foram preparados adequadamente no início do ano para estarem à vera nas condições física e técnica em setembro, outubro, temos um problema, porque a temporada vai até o dia, pasme, 21 de dezembro no Campeonato Brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.